Pronto. Bom, galera, boa noite. Boa noite, Raul. Conseguiu aí, né? Bom, hoje, 13, né? 13 de novembro de 2020. Sexta-feira 13, olha. Jason na área. São 19h10, certo? Começando a nossa gravação aqui, ou a nossa aula, né? De banco de dados. Beleza? Bom, vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente só vai dar uma pincelada rápida no exercício que a gente começou a fazer na semana passada juntos, tá? Sobre uma escola de música. E aí, pessoal, nós já vamos dar entrada no SQL, numa SQL aí, tá? Então a gente já vai começar a dar ânimo às coisas, né? A gente vai começar a mexer com um banco de dados físico aí e tal. Criar algumas coisas, passar algumas noções para vocês já do ponto de vista prático, beleza? Para que vocês possam aí começar a praticar mesmo, que eu vejo que tem uma galera aí que tá ansiosa por isso daí. E nada melhor do que a gente começar a ensinar para vocês como que trabalha com banco, tabela, essas coisas. E aí vocês começarem a se divertir aí, né? Afinal de contas, vai ter férias aí no final do ano, né? Então vocês vão poder brincar bastante com isso daí, entendeu? Então, fica show de bola, tá? Então, só relembrando, na última aula, a gente estava tratando sobre um modelo, né, de escola de música. E aí nós, em cima dessa análise aqui, né, desse texto que está aqui, né, nós chegamos nisso aqui que está do lado, beleza? Teve gente que mandou print, bonitão, tal, todo estilizado, né, o banquinho, os campinhos, tudo certo, né? Então, beleza, você fez com calma em casa, aí depois, ótimo, perfeito, é isso mesmo que eu quero. O meu tá aqui, essa bagunça, porque a gente foi fazendo durante o nosso período de aula. Então a gente foi conversando, trocando ideia, né? E eu aqui de um lado, vocês daí do outro. E aí a gente chegou nesse modelo aqui. Tá certo? A única coisa que eu acho que ficou faltando a gente pontuar em relação à aula passada, que eu falei, puxa, não vai dar tempo pra gente tratar agora. A gente vai ver isso na próxima semana. É no último tópico aqui, ó. No último parágrafo, vamos falar assim. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos. Então, lembre aqui que entre músicos e instrumentos, eu tenho uma relação tocar. E dentro dessa relação que ela vira uma tabela, que é uma relação de N para N, eu consigo. E também o código 2, uma viola, por exemplo. Então eu já sou apto aí na minha escola aqui a tocar dois. Travou aí? Aqui tá. Vocês estão me ouvindo? Agora melhorou. Caramba. Voltando. Tá bom, obrigado. Então, ó, só retomando. Músicos e instrumentos. Um músico é apto a tocar vários instrumentos, né? Então eu coloquei, estava dando meu exemplo aqui, eu, Marcos, código da OMB, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Sou apto a tocar o instrumento, código número 1, que é um violino, e o instrumento código número 2, que é uma viola, por exemplo. Tá? Então isso eu guardo nessa tabela toca, que é uma relação entre músicos e instrumentos. Beleza. E aqui ele diz, ó, cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende da sua função na sinfonia. E aí, entre músicos tocam sinfonia, eu tenho, olha só, o código da sinfonia, a minha função, porque eu tenho que dizer aqui dentro da orquestra, dentro do tocar aqui,
eu tenho que dizer se eu estou como músico ou como um maestro, beleza? E colocamos a data e a hora. Segundo o que está dizendo aqui nesse último parágrafo, cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende da sua função na sinfonia. Então ele quer dizer que no dia de hoje, às 19 horas e 15 minutos, eu toco o código da sinfonia 1, o código da OMB 1, 2, 3, 4, 5, que é o Marcos. Eu toco qual instrumento? Então, dentro dessa entidade tocam, que é um relacionamento que a gente está vendo aqui, eu preciso ter o instrumento, muito bem. Ah, então você quer dizer que eu tenho que ter uma relação. E aí, galera, essa relação dessa entidade aqui, ela relaciona com quem? Com toca ou com instrumento? É instrumento mesmo, Raul. O que vocês acham? Não entendi a pergunta, professor. Vamos lá. Lá na sinfonia, aqui ó, no tocam, né? Músicos tocam sinfonia. Dentro de tocam, a gente nós chegamos à conclusão na aula passada que é o quê? É uma N para N, ou seja, esse tocam aí virou uma tabela, onde a gente vai guardar o código da sinfonia, o código da OMB do músico, né? O data, tocar, a hora, para registro. E aí veio a pergunta aqui, segundo o que está dizendo aqui no último parágrafo aqui, ó. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, aqui a gente já matou aqui, mas em cada sinfonia toca apenas um, pois depende da sua função na sinfonia. Instrumento? Então, é uma dúvida cruel agora, né? Que ele Porque, só ó, pode tocar um por vez. beleza, eu vou poder tocar um por vez, ótimo. De qualquer forma, vocês concordam comigo que aqui eu vou ter que ter um outro atributo identificador aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para baixo, que vai ser o COD do instrumento. Vou pôr instri aqui só para determinar que é da... E ele é um atributo identificador aqui, ó. Caramba, Marcão, eu tenho 3 atributos identificadores dentro dessa... Poderia ter 1000. É que aqui ele vai desempenhar uma outra coisa, né? E aí, meus amigos, como que eu faria isso? O que vocês acham? Deu um ponto de interrogação aqui agora, né? Professor, dentro Oi. desse atributo instrumentos, pode colocar uma lista com todos os instrumentos que tem na orquestra? Você está falando isso aqui? Isso. Isso. A ideia dele é que a gente cadastre dentro dele aqui todos os instrumentos que a gente tem na orquestra. Isso mesmo. E a partir dos instrumentos, relacionar com quem vai tocar naquele dia. Qual música? Isso. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite.
Terá algum relacionamento entre instrumentos e sinfonia? Quase que não sai. Então, não seria direto lá com sinfonia, por quê? Porque o instrumento está amarrado a quem? Ao músico, né? E eu, como músico, porque que ele está dizendo aqui no parágrafo é o seguinte, que eu, como músico, Marcos, vou tocar o meu violino. Mas pode ser que, por exemplo, você, Sérgio, toque violino também. Então, vão ter 2 violinos tocando essa sinfonia, porém, um comigo e outro contigo. Então, eu tenho que amarrar o músico de qualquer jeito. Eu tenho que amarrar ali no toca mesmo, que é onde está o evento. Então, professor, é porque eu fiquei pensando. A sinfonia, no caso que eu aprendi com vocês aí, que é música, certo? Certo? A música pode ser tocada por vários instrumentos. Sim. Sim, Mas ele pode ter um relacionamento direto? Poderia. Se, por exemplo, aqui, ó, eu quisesse guardar os instrumentos que tem nessa sinfonia. Se for respondendo essa pergunta que você está falando, está correto. Eu posso puxar um relacionamento aqui, ó. Sinfonia, sei lá, possui instrumentos. E aí, pô lá, o violino, o baixo, o piano amarrado. Beleza, ótimo, show de bola, também daria. É uma forma de pensar. Só que o que a gente está tratando aqui seria o quê? O músico tocando a sinfonia. E tem que estar registrado aqui que é aquilo que eu falei. Eu e você, por exemplo, estamos tocando instrumento X. Pode ser até o mesmo instrumento, só que eu toco um e você toca outro. Mas essa relação existe sim também. Se a gente quisesse incrementar esse exercício e puxar para cá, se aqui fosse obrigatório, ou se a regra de negócio, que o pessoal da escola de música falou, ó, dentro das sinfonias, Marcos, eu quero que esteja listado para mim os instrumentos que compõem a ela. Ah, beleza. Então eu faria uma relação entre instrumentos e sinfonia. Tá? Ou então fazer uma ligação de instrumentos para tocam o relacionamento. Então, é nesse ponto que a gente está. Aí vamos lá, vamos pensar de uma forma para a gente poder ajudar a brainstormizar isso aqui. Mas desculpa, professor, uma interrogação. Mas seria errado se eu ligar tanto para tocam ou quanto fazer uma referência para a sinfonia? Seria errado? Lógico que não. De novo, é que nem eu falei. Se a sinfonia lá em cima quiser armazenar os instrumentos que estão atrelados à sinfonia direto, independente. Por exemplo, eu quero dizer que lá na sinfonia tocam 3 violinos, 2 baixos e um piano. Se disser na regra de negócio que tem que ter essa informação amarrada a essa sinfonia aqui, a gente pode relacionar direto. O que está dizendo aqui é que eu quero saber o músico que está tocando aquela sinfonia e qual instrumento ele tocou naquela sinfonia. Aí é diferente o raciocínio. Mas não é errado fazer as duas coisas, não. Inclusive, poderia fazer as duas. Então, o que define é a regra de negócio. Um de cada vez. Fala, Daiane. Vou falar. Então, o que vai definir como a gente tem que ligar é a regra do negócio. Sempre. Sempre, 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 sempre. Perfeito, matou a pau, é exatamente isso. Por isso que a gente tem que fazer aquela coisa chamada levantamento de requisitos, conversar com o usuário, anotar no papel de pão que eu brinco, né? Catar formulário lá com ele, porque é ele que vai ditar a regra. É ele que vai ditar a regra. Oi. Mas assim, por exemplo, o músico é contratado para ir para uma sinfonia. Qual o instrumento que ele vai usar para aquela música? Aí depois terá outra sinfonia. Qual o instrumento que ele vai usar para aquela sinfonia e para aquela outra? Qual que ele vai tocar? Então, o mais próximo que tem, então, é os instrumentos para tocam. Então, é aí onde eu ia dar uma ênfase agora. Quando você... Pensa lá na hora que você vai montar... Vamos pensar numa tela, lá no nosso sistema. Aí vamos pensar lá na telinha do sistema. Onde a gente vai cadastrar o evento. Tudo bem? O tocar aí seria o evento.
Aí, você vai pular na tela lá. A sinfonia, o código da sinfonia, vai ter lá várias Mozart, não sei o quê, blá, 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 nona sinfonia, e aí por aí vai, todas as sinfonias que vocês conhecem. Você escolheu, pá, escolhi a sinfonia. Beleza, show. Aí a gente vai no toca. Tocar vai ser o dia tal, na hora tal. Sei lá, hoje às 19 horas. E aí, vão pôr os músicos que vão tocar. Aí, vai abrir lá uma telinha com quem? Marcos. Vai lá, o músico Marcos. Marcos Costa. Beleza, Marcos Costa toca violino e viola. Caramba, o que ele vai tocar hoje? Ele vai tocar viola. Então eu pego o Marcos, o Marcos e a viola, estão na mesma linha, vamos falar assim. Dou um clique, ele carrega Marcos, viola. Aí, sei lá, vai carregar a Daiane. A Daiane toca cello, sei lá. Daiane toca cello. Pega os dados. E ela toca também, sei lá, baixo. Então ela vai, nesse evento ela vai tocar cello, que eu tava falando, né? Cello. Clica no cello e carrega cello para ela. Mediante essa tela de cadastro, a gente está colocando o evento, da onde seria mais produtivo eu puxar a informação? Imaginemos nós que na hora que o cara está cadastrando, na hora que ele está cadastrando o evento, né? Só um minuto. Quando ele está cadastrando o evento, ele está fazendo o quê? Ele está olhando. Imagine, isso tem que estar fácil na tela para o meu usuário. Eu tenho que já saber os músicos que eu tenho e qual instrumento que o respectivo músico toca. Então, se a gente pegar aqui, só para a gente fazer uma simulação, pegando o Excel aqui como simulação, seria mais ou menos isso aqui. Imagine na tela do usuário, na hora que ele vai atrelar o músico, eu vou ter que ter aqui o nome, código da OMB, sei lá, um exemplo, nome e o instrumento. Tudo bem que esse cara pertence. Então vai estar o código da OMB 123, Marcos, violino. Código da OMB 123, Marcos, cello. Código da OMB, sei lá. A Daiane, que a gente tinha comentado ela, toca piano. A Daiane, de novo, toca baixo. Aí tem, sei lá, a Evelyn aqui, tô vendo. Tô olhando para a tela, vejo quem tá aqui e vou pondo. Oh, caramba, aqui a Evelyn é 456, é a Evelyn. Evelyn toca, sei lá, flauta, sei lá. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver o Danilo aqui que apareceu. O Danilo é 587. O Danilo toca oboé. E aí vai embora. Calma. Aí, Jonathan. Sim, mas isso a gente faria no sistema. Eu já abordo isso aí. Legal você ter comentado. Aí o que acontece? Ó, isso aí tá lá na tela do cadastro. Imagina, a telinha do cadastro lá. E você vai fazer na telinha, bonitinho, né? Vai ter a telinha lá que você vai fazer. Vai dar um fundo, tal, bonitinho. Aí ele vai clicar nesse cara e vai cair lá na... Pá! Só que você concorda que para aparecer essa tela você tem que montar ela, né? Montar ela. Você vai fazer um select. Você vai ter que montar uma select envolvendo essas três tabelas para poder imputar o resultado aqui, né? Da onde que é mais fácil eu já pegar principalmente, senhores, esses caras aqui. E diga-se de passagem também que tem um código do instrumento aqui, né? Código do instrumento aqui, ó. Marcão, instrumento, isso.
Então, o violino é 1, cello é 2, piano é 3, baixo é 4, flauta é 5 e oboé é 6, vai. Tudo bem? É que não repetiu nenhum aqui, mas se eu colocar violino aqui para alguém, sei lá, para o Eric, vai repetir aqui. Tudo bem? Aquele conceito que a gente já viu. Então, por trás da minha carcaça do meu sistema, tem que estar assim, o usuário, muitas vezes, que está cadastrando, ele nem precisa ver o código do instrumento e nem o código da OMB. Na tela, para ele, só precisa estar aparecendo isso. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Mas quando a gente está vendo isso, a informação tanto que precisa, que está aqui, ó, código do instrumento e código do músico. E, obviamente, anteriormente, a gente já cadastrou a sinfonia. Olhando desse lado, agora, imaginem, porque quando a gente faz o banco, por isso que é interessante a gente trabalhar com simulações ou com situações reais, né, com exemplos, porque aí a gente consegue trabalhar com como que seria lá no sistema, porque nessa aula de banco a gente só enxerga o banco, e tá certíssimo, a gente tem que enxergar, só que algumas coisas a gente tem que pensar como que a gente vai tratar isso lá quando a gente for programar, montar a tela desse usuário, né, ver como que ele vai acessar a informação, e assim por diante. E aí, de qualquer forma, para montar esse Excel aqui, essa tela em Excel, vamos falar assim, né, que é o exemplo que eu estou dando aqui, eu vou ter que vir ao banco e consumir essa informação. Então, eu vou ter que fazer essa informação aparecer para que ela relacione e jogue aqui dentro. Enxergando do ponto de vista de banco. Eu não sei se eu clareei ou eu lasquei tudo. Qual que seria a entidade que a gente deveria relacionar? Por uma questão até de persistência, vai, de dados. O que é persistência? Eu ir lá no banco e garantir que aquilo está certo. Eu acho que é instrumento. Tocam. Mudou de ideia, né? Não, sinfonia não, Matheus. Sinfonia tá roda jogada. Não é Ainda tocam, tô em toca. Todo mundo. tudo. Oi? Não é tocam porque ele tem tudo? Então, exatamente. Então, se eu relacionar esse cara com esse, a minha vida fica mais fácil, né? Só que tocam ficou estranho aqui, né? Até eu agora no meio da explicação peguei, mas aqui, ó. Não, caramba, desculpa, pegou. Você vê aqui, ó, que quando eu monto um relacionamento com relacionamento, ele nem relacionamento aqui, mas é isso mesmo. Por quê? Eu criei um relacionamento aqui, ó. Ah, agora ficou melhor. Por quê? Porque esses dois amiguinhos aqui já estão aqui, não estão? O que é isso aqui que eu estou falando? Eu estou chamando isso de um termo de dependência existencial. Caramba, eu pensei que negócio de dependência existencial só existia comigo. Ai, cara, existo eu ser ou não ser? Essa é a questão. Sou ou não sou? Existo ou não existo? Tá vendo, ó? Em banco de dados também tem. Então é a dependência existencial. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que estabelecendo essa relação aqui, esse cara e esse cara precisam ter uma existência vindo daqui. Ah, que bacana. Então, ou seja, não tem como eu furar. Por exemplo, se eu relaciono direto com instrumentos, eu posso dar um problema que é o quê? Colocar por erro, acontecer, colocar aqui o código da OMB. Vamos aqui mostrar, reexibir as colunas aqui, só para eu exemplificar aqui, ó, reexibir, aqui, ó. Pode ser que se eu não coloque, faça uma dependência existencial aqui, ou que se eu relacionasse direto com o instrumento, pode ser que no cadastro eu faça algo do tipo, ó. O Marcos, aqui, ó, vou pôr até uma corzinha diferente.
de repente aqui, o Marcos caia no... Faça isso aqui, ó. Sem essa dependência existencial. Isso, exatamente, Raul. Para um existir, o outro precisa existir. Isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, perfeito sua colocação. Tá? Então, pode ser que dê chabu nisso aqui, ó. Aí eu não tenho a persistência do dado, ou seja, vai ter um código de músico? Vai. Vai ter um código de instrumento? Vai. Mas ele está obedecendo a isso aqui? Essa regra? Não. Essa regra você estabeleceu onde? Aqui, ó. Então você faz a dependência existencial. Tudo bem? É a mais essa abordagem para a gente ter. Ô, Marcão, mas isso vai acontecer sempre? Ou isso é uma regrinha? Não, pode ser que não aconteça sempre. E, de novo, é que nem a Daiane comentou aqui minutos atrás. Depende muito da regra de negócio. Se, por exemplo, falasse aqui no nosso texto que foi o que o Sérgio comentou lá no começo. Foi uma belíssima observação que ele fez, que é: ô Marcos, eu não relaciono instrumentos com sinfonia? Pode se relacionar. Se o nosso texto dissesse, ó, vai ter lá sinfonias, possui o código da sinfonia, o nome da criação, compositor, e precisa ter também os instrumentos que são tocados nessa sinfonia. Aí eu tinha que puxar uma relação daqui para cá. E ele não falasse disso aqui embaixo, de músicos tocam sinfonias e tem que dizer a data, a hora, blá, blá, blá. Se não tivesse isso, então, ou seja, dependeria muito da regra de negócio que a gente estaria abordando. Estão ouvindo? Ô, professor. Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Ah, legal. Esse relacionamento toca, que é uma entidade fraca, ela poderia ser mudado o nome para usar? Poderia. É o nome que a gente foi dando aqui no decorrer da nossa aula. Não teria problema. Qual que usar? Essa aqui? Não, toca, não. Usar, músico usa instrumento. Usa instrumento. Para não ficar a mesma coisa, né? Poderia. Usa, pronto. Aí, ó. Melhor ainda, né? Aí não fica tão dúbio. Show, muito bom. E ela, como sendo uma entidade fraca, ela pode fazer ligação com o relacionamento tocam. Sim. É isso? E mesmo se ela fosse forte. Uma dúvida, pode ser ligação de relacionamento para relacionamento? Pode. Sabe por quê? Porque as duas são tabelas. Na hora que você monta o banco de dados físico lá, ela é uma tabela, porque ela contém dados nela, né? Então ela vira uma tabela. Ela é uma tabela relacionadora, vamos falar assim, mas não deixa de ser uma tabela. Deixa eu ver aqui. Se não tivesse o quê? Não entendeu, Matheus, o que eu falei? Não, é que o seu som ficou que nem se você estivesse fazendo um gargarejo. Isso! Tá. Ixi, cara. Não tivesse o quê? Professor. Oi? Professor. Oi. Se tivesse ligação entre sinfonia e instrumento, também daria para saber quantos instrumentos tem, né? Isso, justo. Muito bem, daria. Aí, como que eu saberia isso? Lá em SQL tem uma função lá que a gente passa para contar quantos instrumentos tem numa determinada sinfonia, por exemplo. Daria para fazer isso mesmo. Tá? Beleza, galera? Então, foi um exercício que a gente fez para brincar. Pode dizer, eu falo brincar, mas é porque eu gosto de chamar isso aqui de brincadeira, né? Uma brincadeira complexa e séria. Vocês estão vendo o nível que a gente chegou nisso, né? Mas é só para a gente fechar o raciocínio, tá bom?
Então eu queria ter começado a aula hoje com isso para a gente poder finalizar esse assunto. Brinca assim não, moço? Não, essas brincadeiras é legal, cara. Da hora. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Fácil? Quando a gente começar a trabalhar com banco de dados mesmo, ou numa empresa, é bom sempre fazer um exemplo desse, né? Sim. Sempre. Também para definir regra de negócio, para poder fazer direitinho, certo? Sempre. Tá bom. A única coisa que vai acontecer às vezes, Daiane, é que quando você entrar na área, vai ter já o banco pronto lá, né? Então você vai desenvolver, programar, você vai já pegar algo pronto. Agora, a não ser que você vá começar algum projeto do zero, que é mais complicado, né? Porque aí você que vai dar existência ao projeto. Então, aí você tem que pensar direitinho. Mas nada também te impede, por exemplo, de quando for desenvolver o projeto, falar, meu, cadê o modelo aí do banco de dados aí, como que foi confeccionado esse negócio, como foi idealizado, e assim por diante, tá? Por aí. Fala, Raul. Raul Seixas. Fala, Raul. Professor, tipo, geralmente quando a gente pega um projeto assim para desenvolver, geralmente é por partes, né? Tem a Sim. pessoa, o analista que faz a análise de requisitos. Pode ocorrer de tipo, ou num projeto não precisa ser tão grande, mas, por exemplo, o próprio desenvolvedor fazer essa análise de requisitos e ele mesmo desenvolver o software completo? Sim, meu amigo. E aí eu vou te dizer outra coisa. É bem mais comum isso acontecer do que você imagina. Bem mais comum. A não ser que você entre, tipo, numa empresa grande, logo de cara, vamos falar assim, né? Uma empresa grande que tenha já uma equipe enorme, e aí você tá ali para compor ela como um dev, por exemplo. Então, tua função só será desenvolver em cima de algo que um analista vai te passar. E eu falo, olha, você vai desenvolver isso porque a regra de negócio é essa, você vai olhar essa tabela com esses dados. Ponto. Entendeu? Mas, assim, e o legal pra gente aprender é começar fazendo desse jeito aí, cara, pegando tudo, abordando tudo. Aí que é o legal, porque você passa por todas as fases, né? Então isso é bem bacana e vai acontecer com frequência. Mais do que o contrário, vamos dizer assim. Então, eu, tipo, fiz a pergunta, né? Por exemplo, em casos assim de empresas que não são tão grandes, por consequência, não consegue pegar projetos tão grandes. E é legal que a gente, que nem você falou, a gente vai desenvolvendo a percepção de, tipo, saber até quando, por exemplo, vai ficar mais fácil para o front-end para a gente trazer um dado, usando ali, puxando do back-end. Exatamente isso. Exatamente isso. Então é por aí. Tem muita coisa. Aqui das aulas, na teoria, eu procuro passar a teoria, mas aí eu também consigo passar para vocês um pouco da realidade, porque é a vivência que a gente tem. Então, agora que eu consigo, por exemplo, a gente tem uma equipe a gente está começando a organizar nesse aspecto, tipo, gente para ser front-end, pessoal que só vai ficar com a regra de negócio no back-end, e, por exemplo, uma pessoa mais para cuidar da parte do banco, para na hora de criar as tabelas, ter critério. Porque imaginem só, você dá manutenção num banco desse, sem existir nada, é baba. Isso aqui que a gente fez é tranquilo. Por quê? Porque a gente está criando o sistema da escola de música. Certo? Então, a gente filosofou uma aula inteira passada e estamos filosofando aqui quase uma hora dessa aula. Então, beleza. Putz, isso aqui não ficou legal, eu arranco fora e crio uma outra, e assim por diante. O grande problema é quando você tem que mexer nisso e isso já está funcionando. Que a gente brinca que você tem que trocar o pneu com o carro andando.
É isso aí que é brincadeira. E outra, não é qualquer um que pode mexer nisso. O cara tem que ter conhecimento. Que conhecimento que ele tem que ter? Ele tem que ter o conhecimento de banco, obviamente, para entender que se ele arrancar esse cara aqui, ele ferra aqui e aqui. Ou se ele mexer aqui, ele lasca aqui, aqui e aqui. Ou ele olhar aqui, se ele lascar aqui, ele teoricamente só ferra aqui, mas me dá um impacto. Ou se ele tiver que fazer um outro relacionamento, aí o cara chega para mim e fala: Marcos, agora eu quero dar a sugestão do Sérgio. Eu quero lá pôr os instrumentos que compõem aquela sinfonia. Então, puta, bicho, eu vou ter que pegar aqui, ligar esse cara nesse cara aqui, ó. Tem que fazer um relacionamento aqui, ó. Por quê? Porque se você faz algo errado aqui, você pode fazer a empresa falir. E é de verdade isso. Você pode perder, fazer com que a empresa vá à falência se você deletar os dados errados aqui. Ou se você faz uma implementação mal feita. Ou fazer o delete sem o where, que nem o Raul colocou aí. E já aconteceu isso. Por isso que tem que ter o backup. Exatamente. O backup ajuda a salvar isso. Conosco lá já aconteceu. Um dos meninos lá que trabalhava com a gente, a gente tem um ambiente de teste, de desenvolvimento que a gente fala, e a gente tem um ambiente de produção. E aí, a gente já tem isso bem claro. Gente, não se desenvolve em produção, beleza? Era estagiário. Não se desenvolve, não se projeta nada na produção. Beleza? Beleza. Então, ou seja, é regra, beleza. Aí eu tô lá, eu trabalhando, aí chega, não vou dar nome, porque de repente conhece, né? Era aluno meu, eu levei para trabalhar comigo. Aí ele chega do lado da minha mesa, ele já era branco, tadinho, ele tava pálido, parecia uma folha de sulfite. Aí ele falou assim para mim: Marcão, você tá bom? Eu falei: tá bom. Então, cara, preciso da sua ajuda. Eu falei: não, fala aí. Não, ele arrumou um emprego melhor, eu não mandei embora não, pô. Ele é muito bom mesmo, de verdade. Ele é muito bom, de verdade. Aí ele chega e falou: então, Marcão, sabe a tabela fulana de tal? Eu falei: sei. Então, rapaz, eu dei um delete físico nela. É que você não gosta que dê delete físico, né? Você fala: não. Meu, você tá no desenvolvimento, velho. Então, tá de boa. Então. Aí quando ele falou então, aí eu já comecei a ficar preocupado. Marcão, eu tava com os dois SQLs abertos, né? Seria mais ou menos isso, ter um workbench com banco, uma conexão de produção e outro com a conexão de desenvolvimento, sabe? E a mesma IDE e tal. E aí geralmente o pessoal deixa as duas, né? Foi então, Marcão, eu tava implementando lá aquele negócio da fábrica que você tinha pedido, né? Que é a ficha de inspeção final e tal. Sim. Foi, inclusive, isso tem lá na produção, já tá rodando, então a gente tá fazendo a melhoria, né? Desse jeito. Foi, tá bom. Então, aí eu dei um delete nessa tabela, cara. Aí eu falei: tá, mas onde você deu? Então, Marcão, eu confundi a IDE, mano, e dei na produção, velho. Eu falei: mano. Aí eu, né, Marcos. Não, beleza. Aí eu abri a IDE desse jeito, assim, ó. Aqui a IDE, certo? Só pra vocês entenderem. Aí eu falei: não, beleza. Tabela, tal. Tá bom. Então aí eu fiz lá, select, asterisco, from, e coloquei o nome da tabela. Vou usar aqui, por exemplo, a tabela usuários que eu tenho aqui na minha tela, tá? Só para vocês entenderem. Usuários. Não. Aí eu fiz assim, ó. Peguei e executei a query. Na hora que eu executei a query, ela apareceu limpa, velho, a tabela. Aí eu peguei,
Peguei, bati de novo, limpa. Bati de novo, limpa. Falei, mano, que delete que você deu, velho? Então, Marcão. Delete from usuários. Eu falei, cadê o where, mano? Então, eu não dei o where, mano. Porque eu tava no desenvolvimento, eu ia limpar a tabela, cara, pra poder começar os testes, mas eu limpei a produção. Falei, mano do céu, você é louco, velho. Você não fez isso. Meu Deus do céu. Marcão, qual que é o impacto dessa tabela? Falei, cara, se os caras precisarem dessa informação em algum momento, você concorda que vai vir buscar aqui e não vai ter nada? E que onde fica? Bom, essa tabela só é responsável pela mexida dos estoques da fábrica inteira lá embaixo. Aí pronto, aí o moleque começou a tremer. Eu falei, não, agora não adianta, meu, a gente tem que ver o que faz, então vamos atrás do backup. Falei, aí eu já passei nas mesas de... É isso aí, isso. Aí eu cheguei, passei na mesa de cada analista que trabalha e falei assim, galera, se ligarem da produção, falaram que dá uma informação assim, assim, assado, fala que a gente tá vendo, teve um problema e a gente tá resolvendo. Beleza? Beleza. O pior, tive que contar pro gerente, porque eu ia ter que intervir no banco, né? Aí para falar pro homem, aí falei com toda a calma. Falei, a gente vai precisar voltar ao backup. Resumindo a ópera, voltamos o backup. Demorou acho que 6 horas, sei lá, para restaurar o backup. Deu uma trabalheira esse backup, vocês não têm noção. Mas o rapaz é tão sortudo. Se fosse comigo, não teria acontecido. Ele é tão sortudo que o backup ninguém ligou e ninguém precisou usar aquela informação durante o período que estava sem os dados. Por mais impressionante que isso possa parecer. E aí a gente conseguiu restaurar os dados, voltamos e não aconteceu nada. Aí eu até brinquei, né? Falei, caramba, eu sempre ouvi falar do delete sem where, né? Mas hoje foi a primeira vez que eu presenciei um. Então, isso aí já tem que ficar para a história, óbvio que eu conto para todo mundo essa história, que vale como aprendizado, né? Tomar um cuidado absurdo quando a gente faz manutenção em banco. Por isso que eu falo para vocês, não é brincadeira mexer com esse tipo de coisa. Dar manutenção, cuidado com o que se faz. Então, não é brincadeira isso aqui. Você pode levar uma empresa à falência se você fizer algo errado no banco. Qual foi o meu maior erro em banco de dados? Ter atualizado 1.500 registros, porque eu fiz assim, ó. O que eu fiz assim, ó? Vocês vão ver esse comando. Tem um comando chamado update. Update. Tabela de usuário 7. Nome igual. Oh, caramba. Teclado tá, meu teclado tá em espanhol aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui. Nome igual a Zé Tonhão, sei lá. Aí eu pus o where, né? Where. Opa, peraí, fiquei errado aqui. Where, onde o tipo igual a administrador. Tô pegando o exemplo que eu tenho aqui na minha tela, só para enfatizar o que eu fiz. Administrador. E fiz assim. Só que se vocês olharem essa minha tabela aqui, eu tenho 3 usuários administrador. Só que eu só queria atualizar o Marcos. O que eu fiz? Pau. O que eu fiz, eu atualizei os 3 caras para Zé Tonhão. Entendeu? Foi um dos mais extremistas, assim, que... E aí, num erro desse, eu atualizei 1.500 registros. Sim, 1.500 registros. Imagina uma base de dados com 1.500 registros. Então, aí você é a Zé do pé do frango, né, mano? Aí você lasca tudo. Aí tive que recorrer ao backup lá e puxar e atualizar. Todo mundo Zé Tonhão. A pessoa cliente tal, Zé Tonhão. Cliente não sei o quê, Zé Tonhão. Tá? Entendeu? Então, isso é um problema.
tá? Então, por isso que as definições que a gente vê, o que a gente discute aqui, o que a gente bate papo, são importantes. São importantes porque, de novo, você falha uma empresa, você arruma uma justa causa por causa de um erro desse. E não é à toa que quem é o DBA, vamos falar assim, né? São caras que tem que ter uma formação, né? Bruta mesmo para poder trabalhar com isso, tá? Ô, professor, Oi. no seu caso, você trabalha na empresa, você é empregado da empresa. No meu caso, eu fui freelancer, eu fui numa empresa, eu deixei o sistema funcionando, o banco de dados, e o dono chegou para mim e falou, não, pode apagar esse backup aí. Aí eu, tá bom, ele virou as costas e eu ocultei a pasta, eu não apaguei. Aí eu fui para casa. Passou 1 hora e me ligam, já era meia-noite. Me ligam, corre aqui, eu voltei, pô, 1 hora dessa ainda. Ah, não, meu sobrinho que está fazendo análise de sistemas, ele mexeu aqui e deletou o banco de dados. Aí eu, beleza, eu cobro o mesmo valor e eu recupero seu banco de dados. Aí ele foi fazer um café estressado. Enquanto ele estava fazendo o café, eu só estava fazendo o backup da pasta oculta. Foi uma vantagem, né? Isso é bacana. Esse exemplo que você deu, porque isso é uma realidade. Backup, bicho, nunca é demais. Nunca. Ah, não vou usar mais isso aí. O usuário fala, não vou usar mais isso não. Pode. Não, nunca. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Mantenham uma cópia em algum lugar, em um disco ou em algum lugar na nuvem, em algum lugar, mantenham um backup. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Professor, aproveitando, Ah, por acaso, tu te lembra da diferença entre cópia e backup? copy backup? Sim. Não, pode falar. Porque eu não lembro, porque você já trabalhou muito. A cópia é quando um arquivo inteiro ele não muda. E backup é quando você tem um volume de dados, um volume grande de arquivos, e ele não cabe no destino. Então ele junta tudo e divide em partes. Não é isso? Só que Isso. backup é mais bonito para pronunciar e nem ficou, né? Não, e isso que você falou, então, em banco, por exemplo, quando a gente vai restaurar um backup, ele não é simplesmente eu ir nesse backup, dar um select e um insert na outra. Eu tenho que pegar esse backup que está todo estruturado como com cópia de segurança, né? Eu tenho que desfazer essa cópia, esse backup, e pegar esses dados e recuperá-los. O recuperar é o pegar desse backup, esses dados, e jogar na produção novamente, tá? Então, o MySQL Workbench aqui, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente vai trabalhar, tem o dump, por exemplo. Ele faz exatamente, se você gera um dump aqui, um arquivo, na aula própria a gente vai ver isso. Ele monta um script de banco de dados com os create tables, todos os dados das tabelas, ele cria os inserts das tabelas, tudo direitinho, para quando você restaurar, ele executa tudo. Então, como você faz, por exemplo, deletou a tabela de clientes de um funcionário, você restaura o backup em um outro servidor ou em outra máquina, restaurou, pega esses dados e joga para esse banco aí, que é o que está em produção, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que restaurar backup é fácil, é só pegar de uma parte e jogar na outra. Então, não é bem assim, tá? Tem que ter umas técnicas, tem que ter conhecimento para poder fazer essa restauração de backup. Por isso, delete, restaura rapidão. Então, é rapidão se você sabe como fazer isso. Porque não é simplesmente pegar um arquivo que está dentro e jogar, que nem muita gente pede restauração de arquivo. Deletei o arquivo. Busca lá no backup do dia, sei lá, hoje é dia 3 do dia 11. É o mesmo arquivo. Beleza, eu vou lá no outro disco onde está esse backup, vou lá, pego esse arquivo e reponho, né? Em banco de dados, isso é um pouco mais complexo, tá bom?
Ô, professor, mais Oi. uma perguntinha, eu vou deixar você em paz. Com essa mudança de tecnologia para nuvem, iCloud, eu acho que pronuncia assim, aquela profissão de backup, auxiliar de backup, ainda existe? Aquela pessoa responsável por fazer backup na madrugada, de manhã, vários horários, ainda existe, professor? Em CPD? Tem empresas que sim, que tem isso ainda. Tem gente que tem um backup na nuvem, a gente fala isso porque a gente conhece. E o cara não confia. Lá na nuvem, ele pega, faz o download desse backup e guarda em algum lugar físico, sei lá, num storage, uma outra, ou pega uma outra empresa em nuvem e replica lá para ter redundância. Putz, grila, mas já não tá lá? Já, mas o cara não confia. E tem aqueles que não confiam em pôr nada na nuvem. Ele monta uma estrutura física dele, diga assim, uma sala com servidores, tal, onde ele faz todo o backup dele lá. Ele não confia em deixar isso em empresa nenhuma da nuvem. Por quê? Porque ele fala, não, tá lá, não, os caras vão... Querendo ou não, o cara tá com meus dados lá. Se ele quiser, ele manipula, ele pega, ele olha, ele faz o que ele quiser, porque os dados estão lá. Então tem gente que nem confia em deixar isso na nuvem, né? Então isso aí é uma coisa que é evidente ainda tem. Pô, Marcos, não é um pensamento retrógrado, mesquinho, sei lá o que for? Então, eu particularmente acho que sim. Porque quando você faz um contrato com essa empresa, ela tem, obviamente, tem que ser empresas que, né, tem lisura, tem tudo, né? Não é qualquer chico da esquina que você vai fazer. Então, mas ela se compromete, né, a manter os seus dados, a parte de confidencialidade, né? E assim por diante. Então, mas tem gente que não confia, tem gente que faz o backup em empresas diferentes na nuvem, e se não, ou não faz lugar nenhum, faz físico no lugar, ou faz em duas empresas na nuvem. O certo, eu penso, você ter um físico no local, um na nuvem, certo? E um físico não no local onde estão os dados originalmente. Porque a gente tem os desastres, né? Que acontecem 11 de setembro, por exemplo. Né? Ah, o backup fica no escritório, então. E aí? Dane-se, né, meu? Foi tudo pro Verdade. saco. Mas não vai muito pelo perfil Tiveram financeiro. empresas que faliram por causa disso. Tinha um professor de banco na época na faculdade, nessa época eu estava fazendo faculdade, que ele comentou isso daí. Ele falou, gente, teve empresas que quebraram, literalmente quebraram, porque os dados estavam consolidados lá nas empresas. E aí ele citou, falou, e tinha empresas que tinha o escritório, por exemplo, na Torre Norte e o backup na Sul. Não adiantou nada, porque as duas caíram. Então esse negócio de segurança esse negócio de backup, isso é uma coisa muito, muito importante, muito sensível. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Vai muito pelo financeiro da empresa ou do produto que é trabalhado? Oi, não entendi, desculpa. Por exemplo, se é uma empresa do tamanho do Carrefour, porque tem um prédio deles lá próximo à ponte da Morumbi, que eu trabalhei lá. Parece uma nave espacial lá. Então, tem isso, tem um bom suporte financeiramente, né? E tem aquelas empresas de pequeno porte que eles, não vou, tem essa ficção também, né? Não vou deixar em uma empresa e eu vou gastar muito também se eu deixar na nuvem. Tem todo esse trâmite também, não é, professor? Envolve custo. Apesar que hoje, né, o custo disso ele está muito mais palpável, né? Se a gente falasse isso de 10 anos atrás, por exemplo, as cifras eram bem maiores, né? Hoje mesmo, Google Drive. Google Drive você tem até 15 gigas aí,
de graça na tua conta do Gmail. Antigamente, 15 gigas, meu Deus do céu, isso é uma eternidade de dados, entendeu? Aí até o Raul colocou, tem que gastar dinheiro para não perder dinheiro, é óbvio. Aí você tem que ter essa visão, né? Caramba, quanto que, pô, vou pagar, sei lá, tô chutando alto aqui, sei lá, um armazenamento externo, tal, de não sei quantos terabytes, sei lá, um exemplo. Sei lá, vou pagar 3, 4, 5 pau por mês? Pode ser. Legal. Pô, mas é caro. Então, cara, e se você perder os dados? Não vai ficar muito mais caro do que a manutenção de um lugar para você armazenar, fazer um backup direitinho? Então tem tudo isso, né? Tem que ser pensado. Esse negócio dele tem esse retorno, né, professor, para cobrir isso. Sim, eu tô falando já em questão de empresas grandes, né? Concordo. Então, beleza. Então, galera. Oi, Evelyn. Sem querer, professor, desculpa. Ah, foi sem querer, tá bom. Então, nós fizemos esse exercício juntos, né? Aqui. Aí o tio aqui passou. Se virem. Olha lá. Agora é com vocês, mano. Se vira. De acordo com o que a gente exercitou, faça os 2 próximos exercícios de acordo com o que diz cada situação. De uma oficina mecânica e de uma distribuidora de filmes. Tudo bem que essa distribuidora de filme é coisa velha já, né? Na época das locadoras. Mas é legal aí que tem uma sessão nostálgica. Eu quero que vocês desenvolvam isso, tá bom? Ou no BR Modelo ou no DB Designer, vocês que escolham, tá? Até o dia 27/11, tá bom? Então, 2 semanas aí para vocês fazerem. O senhor pode mandar o print desse que o senhor fez? Não entendi. O senhor pode disponibilizar um print desse que o senhor fez? Posso, claro, sim. Obrigada. Nada. Eu subo numa imagem lá no nosso canal da aula, pode ser? Pode ser, muito obrigada. Nada. E aí vocês dão uma brincadinha. Em cima disso, o que vocês postem lá no Teams? Não precisa ser texto, nada. Faz um print do que vocês montarem e me manda. Só precisa disso, tá? Só um print do modelo que vocês desenvolveram, tá? Do primeiro e do segundo item. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco de SQL. Né? Então, histórias e implementações do SQL. Bom, lá no início da década de 70, o Dr. Code aí, ele desenvolveu aí um modelo de banco relacional chamado SQL, tá? Que em inglês é linguagem de consulta. Que transformou no tal do famoso SQL hoje, que a gente fala linguagem de consulta estruturada, tá? A IBM, né, que é antiga pra caramba, eu acho que quem assistiu aquele filme Piratas do Vale do Silício vê esses caras lá, né? E o Jobs e o Gates tinham raiva desses caras. Essas empresas viram com essa coisa de aumento do armazenamento da informação, do dado. Agora, a gente imaginar isso há 50 anos atrás, né? Hoje, para nós, é comum, né? Mas há 50 anos atrás, eles já tinham essa visão de que ia ser necessário armazenar as coisas de uma forma mais estruturada. A IBM, naquela época, tinha sido a primeira desenvolvedora de banco de dados relacional. A Oracle, ela foi a primeira a comercializar a tecnologia. E através do tempo, a SQL se provou popular o suficiente no mercado de trabalho para atrair a atenção da ANSI. Olha só.
Padrão ANSI, que a gente fala, né? Que lançou em 2003, pois o padrão 2006 lida com elementos do SQL fora do escopo dos comandos descritos no livro. O que ela fez? Ela criou um padrão em 86, 89, 92, 99, 2003 e 2006. Padrões de utilização do SQL. Então, o que a gente entende aqui, né? Que desde 86, várias linguagens concorrentes permitiram que os programadores e desenvolvedores acessassem e manipulassem os dados relacionais. Nossa, tem uma ambulância aqui passando. Eu pensava que era aqui na rua. Não, é aqui. Pior que eu acho que é na BR aqui, peraí. Né? Só porque eu fui olhar, subiu. Se foi encarar lá, eles ficaram com medo, aí cai fora. Vou cair fora. Então, o que acontece? Dessa época para cá, poucos foram aptos, né? Outras instruções concorrentes, vamos dizer assim, fora do padrão SQL, foram pouco aceitas dentro do mercado. Então, acabou se convencionando a linguagem SQL. Tá? Que a principal vantagem que eu sempre comento é isso aqui, ó. Programadores e administradores agora têm o benefício de serem capazes de aprender uma única linguagem que com pequenos ajustes é aplicável em vasta variedade de plataformas de banco de dados. Então, ou seja, quando você aprende o SQL, ele te dá um leque de qualquer banco relacional, você conseguir trabalhar com ele. SQL Server, MySQL, Informix, Oracle, e por aí vai. Olha lá, MySQL, Oracle, Postgres e o SQL Server. Por exemplo, são exemplos. O SQL que você aprende em um, você consegue trabalhar em todos. Óbvio que tem alguns ajustes. Pequenas sintaxes que mudam de uma linguagem ou de um banco para o outro. Mas isso, nada que você pegue uma bibliografia ou um manual, um guia de referência daquele banco, que você não tire de letra. Então, isso aqui é uma das vantagens absurdas da utilização do SQL, que aí te dá a capacidade de você implementar o seu projeto em qualquer um desses bancos. Pra você ter ideia disso que eu falo, na escola, por exemplo, a gente fala para vocês fazerem o TCC de vocês. E, obviamente, vocês têm que utilizar banco. Já tivemos TCCs com MySQL, com Oracle, com PostgreSQL e com SQL Server. TCCs implementados nessas variedades de banco de dados. Por quê? Porque todos usam o padrão SQL. Tem as diferenças de um para o outro, mas são coisas, de novo, que um guia de referência já te salva a lavoura tranquilamente. Tá? Aqui tem uma breve história do MySQL, né? Depois, eu vou deixar essa bibliografia, vocês dão uma lida nisso, tá? Que é importante, eu gosto que o pessoal que vai aprender as linguagens saiba a confecção da onde que vem o símbolo do golfinho, que foi através de um concurso, tal. E aí, vocês dão uma olhada nisso aí. Vamos mais para a parte técnica para a gente não perder tempo. Então, só algumas especificações do banco MySQL. Ele é um dos mais populares do mundo. Eu acho que vocês, dentro desse convívio de desenvolvimento de sistemas agora, eu acho que de alguma forma, se já não ouviram, vão ouvir muito falar nesse cara, por causa da popularização dele.
E ele é muito utilizado para quê? Para as aplicações web. Que é o quê? Aqueles sistemas que você faz para a nuvem. E uma outra coisa que também é muito comum é você encontrar os serviços de hospedagem da internet, Template, ou MySQL e o PHP. Por quê? Porque são ferramentas que trabalham muito juntas. Né? Então, por exemplo, no segundo módulo a gente trabalha com PHP e aí a gente trabalha com o banco MySQL. Pô, Marcão, mas não daria para eu trabalhar com uma outra linguagem? Daria para você trabalhar com a linguagem que você quiser. E daria para a linguagem que você quer trabalhar com o banco que você quiser. Então o negócio aí é N para N. Se a gente for fazer uma relação banco e linguagem, o PHP usa só MySQL? O MySQL só é usado pelo PHP? Não. É uma relação de N para N. O PHP pode usar MySQL, como pode usar Oracle, como pode usar Informix, como pode usar o SQL Server. E o SQL Server pode ser usado no PHP, no Java, no Arduino, não sei o que, no seu... Então, o leque é você que determina, vamos dizer assim, tá? Uma outra coisa também que... MariaDB, exatamente, que agora é o mais famoso, aí, vamos falar assim, né? Outro fator de popularidade do MySQL, ou até do MariaDB também, né? O SQLite. Isso, também, isso. Outro cara que também ajuda nessa popularização é a disponibilidade do MySQL para qualquer sistema operacional. Por exemplo, o SQL Server só vai rodar em Windows. O MySQL, ele roda em qualquer sistema operacional. É que nem a ideia do Java, por exemplo, na JVM lá que a gente viu, né? Então ele também consegue, eu só uso Linux. Arduino e MySQL, trabalho com só o cão. É, isso mesmo. Então você consegue, usando o Linux, usar o MySQL. Se usar o macOS, também consegue. FreeBSD, também. E por aí vai, tá? Então ele tem essa disponibilidade de ter ele em diversos sistemas operacionais, tá? Então, algumas características do MySQL estão na alta compatibilidade com linguagens como PHP, Java, Python, C Sharp, Ruby e C ou C++, tá? Baixa exigência de processamento em comparação com outros sistemas gerenciadores de banco de dados. O que ele quer dizer com isso? É que você precisa ter uma máquina parruda para poder colocar alguns bancos, né? Então, parruda que eu quero dizer, uma máquina com grande capacidade de processamento, armazenamento, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você põe Oracle é um banco de dados absurdamente parrudo, muito bom, só que eu tenho que ter umas maquininhas bacanas aí para rodar um Oracle da vida, um server, algo assim, e assim por diante. O MySQL, pela simplicidade dele, ele já não exige tanto isso, é o que ele está dizendo isso, né? Então você consegue gerenciar isso com mais tranquilidade, tá? Vários motores, né, que a gente fala, ou sistemas de armazenamento, MySAM, MySQL Cluster, CSV, Merge, InnoDB, isso aí, em DB Banco 2, acho que a gente entra com isso com mais ênfase. Recursos com transaction, as transações que a gente fala, né? Conectividade segura, indexação de campos, de texto, replicação e etc. Então, o que acontece? Isso aqui, transactions ou as transações, a gente vai ver isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque essa parte de transação em banco, ela é muito importante para nós, para que a gente possa... por exemplo, se eu estivesse trabalhando, aquele exemplo que eu dei do garoto lá que deu delete sem where, se ele tivesse trabalhado com a ideia de iniciar uma transação, verificar o que foi feito direitinho, ele não teria dado aquele problema todo se ele tivesse trabalhado com isso,
Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer com bastante calma. E as instruções em SQL, select, update, delete, drop, alter table, né? Count, max, min, subselects. Então, é uma gama de coisas que a gente tem que é tudo padrão SQL, né? E, obviamente, o MySQL aceita isso como ferramenta aí, tá? Então, uma característica do MySQL, que é uma garantia do sucesso dele, é que ele é desenvolvido em código aberto. Que nem a gente vê lá em Arduino, né? A gente tratou isso um pouco lá, o MySQL também, tá? E aí dá a ideia dele ser multiplataforma. E ele também é reconhecido pelo desempenho, pela robustez dele, porque ele é um banco robusto, né? Olha lá no passado, aqui até a versão 3, devido a não possuir funcionalidades consideradas essenciais em muitas áreas, como as procedures, commits, subselects, chaves estrangeiras, que as for keys, e integridade referencial, que a gente tratou hoje na aula, é frequentemente considerado um sistema mais leve para aplicações menos exigentes, sendo preterido por outros sistemas como o PostgreSQL. O que ele quer dizer? Até a versão 3, ele era um banquinho mais ou menos. Por quê? Não tinha procedure, que é o que a gente vai ver lá no terceiro. O commit e o transaction, o begin transaction, que eu falei para vocês. Fazer subselect, que é select dentro de select. E chaves estrangeiras. Então, o que acontece? O cara que trabalhava com um banco que precisaria de chave estrangeira já não poderia usar esses caras aí antes da versão 3. Então, isso era um problema. Mas depois disso, e aí o pessoal ia para o PostgreSQL. PostgreSQL é um outro banco muito bom também, viu? Estável, robusto, te dá umas opções boas de trabalho, principalmente com funções, essas coisas todas. É um banco de dados bacana também, tá? Mas independente, se aprendendo MySQL, o que você aprender em MySQL, você vai conseguir aplicar em Postgres tranquilamente. Algumas características do MySQL, banco de dados de código aberto e gratuito. As tabelas criadas podem ter um tamanho de até 4 GB. Tabela 4 GB é coisa para burro, não tem, é muita coisa. Então, Assim, tabela de 4 GB, tipo, eu posso guardar até 4 GB de informação? isso. Isso. É isso mesmo? Tipo, se eu criar uma tabela usuários, eu posso guardar até 4 GB de usuários? Sim. Isso é bastante? Nossa. Imagine, assim, ó. Imagine uma tabela que tenha... Ó, por exemplo, aqui, ó. Acho que eu tenho uma tabelinha aqui interessante. Quer ver? Dá pra gente até fazer uma analogia aqui em cima do que você tá falando, ou perguntando, Evelyn. Eu criei aqui pro banco de dados do meu pessoal do terceiro. Aqui eu tenho um banco de vendas, que é o que a gente trata aqui na nossa aula de banco 3. Olha lá, eu fiz aqui, ó, select, só para vocês verem o que eu tô falando. Count. Contar quantos registros eu tenho na tabela de usuários, de cliente, perdão. Tudo bem? Então eu vou contar quantos clientes eu tenho. Ele vai me dar um número. Um zoom aqui, ó. Ó, eu tenho 10.509 clientes cadastrados nessa minha tabela. Uma aula que eu fiz, eu fui lá e fui... Nossa, onde você arrumou tanto cliente? Tem sites na internet que ele faz massa de dados. Eu fui lá nesse site na internet e mandei ele criar lá aleatório. Tudo bem que os nomes veio tudo em inglês, assim. Mark, não sei o quê, aquelas coisas doidas. Mas beleza, até aí dane-se, eu queria a massa de dados mesmo em si. Aí ele criou para mim 10.000 clientes que eu pedi aqui. Tem uns que eu tinha no início da minha aula. Eu, por exemplo, o Zoroastro. Isso aí são, ó, o Hildebrando Lâncio Silva, o Zezinho da Silva, o Negão da Prata. Isso aqui são nomes que eu criei. Só que aí aqui mais para baixo, ó, o 16 é o Moses Dillard, o 17 o Asher Bird. Isso aqui foi tudo que foi criado para mim. Porque eu queria criar um banco parrudo aqui para a gente poder brincar nas aulas.
Aí o que acontece? Ó? A tabela de cliente. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aqui na minha máquina. Eu vou lá onde está essa tabela. Quer ver? Ó? Computador, disco, champ. Cadê MySQL? MySQL. Data. E aí eu vou lá onde está, ó, dentro do BD Vendas, né? Que eu coloquei Vendas. E aí aqui eu tenho a tabela de... Aí, deixa eu mostrar detalhes aqui que é mais fácil. Tabela de cliente. Olha aqui, ó. Ô saco. Deixa eu dar um zoom aqui, Evelyn, para você. Cadê mais aqui? Maisinho. Olha aqui, ó. A minha tabela de cliente, ela com 10.500 clientes, ela pegou 10 megas só de tamanho. Então, entendeu? Então, ou seja, eu consigo armazenar bastante coisa aqui. Entendi. Tá? É porque o sistema da minha empresa é via MySQL. Aí quando o senhor falou que só pode 4 GB, eu fiquei pensando, porque lá tem muito dado. Então, eu posso até confirmar essa informação, mas eu acho que eu creio que nas versões mais atuais do MySQL esse número já tem aumentado. Tá? Mas é por aí. Por exemplo, eu trabalho com tabelas que tem 35, 40 milhões de linhas. O banco lá tem 60 gigas de tamanho do banco. Tudo bem que o banco tem mais de 600 tabelas, né? Mas assim, é administrável isso. Com o tempo, o que você pode fazer também com o tempo é fazer uma análise, obviamente que isso tem que ser muito bem definido e muito bem pautado. Por exemplo, sei lá, minha tabela, um exemplo que eu vou dar, ela tá com, sei lá, 35 milhões de linhas. Só que, putz, essa tabela tem dados lá de 1970. Só que você conhece a regra de negócio, você conhece a empresa e você entende que a empresa usa dos dados, dos últimos 10 anos, 15 anos. Mas, aí você faz... Eu falo isso porque eu fiz essa análise, né? E aí você vai lá e olha na base e fala, pô, 10, 15 anos dá 5 milhões de registros, cara. Então, ou seja, eu tenho na minha base de dados, sei lá, 30 milhões de linhas que eu não uso mais para nada. Para nada do ponto de vista, assim, no meu dia a dia. É óbvio que se eu quiser puxar um histórico de tudo, eu tenho que ter esses dados. Então, o que a gente faz com isso? A gente pode, por exemplo, para otimizar essa tabela, para otimizar o banco, inclusive para consultas nessa tabela que melhoram, blá, 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 a gente pode pegar esses dados e colocar em tabelas de clones, ela é integral, desses registros desses anos para trás, e otimizar essa tabela de produção. Então, às vezes, é uma análise que compensa ser feita, né? Então, tem N possibilidades, viu, gente? Assim, tem N possibilidades. Jogar, de repente, esses dados num banco não relacional, para guardar lá dentro de arquivos, sei lá, tem N possibilidades. A gente só aborda aqui a ponta do iceberg. Mas a gente tem diversas formas e diversas maneiras de analisar isso. Tá? Ele suporta diferentes plataformas, o i32, Linux, FreeBSD, Unix, e aí por aí vai. Suporta os APIs das seguintes linguagens: PHP, Perl, C, ou seja, compatibilidade com diversas linguagens. Suporta múltiplos processadores, que eu consigo clusterizar isso, falar, né, onde que vai determinada quantidade, percentual do banco vai processar em qual processador, dentro de um servidor, tem como a gente definir esse tipo de coisa. Suporte ao DBC, que você, por exemplo, você quer mergear dois bancos. Nem temos banco aqui, que Access não é banco, né? Eu digo essa passagem, mas tudo bem. Você tem dados no Access e você quer imputar isso no MySQL, por exemplo, de alguma forma, tem como você fazer uma conexão com os dois bancos, tá? Para que isso aconteça.
Suporta até 16 índices por tabela. Então, entendam como índice é a mesma ideia de um livro. Imagina, por exemplo, um exemplo assim, a Bíblia. Enorme. Né? Ela não tem um índice lá na frente, dizendo onde está João, está Paulo, está Atos, né? Tá Apocalipse, tá não sei o quê. E aí ele já te diz lá, tal página tal. Você vai na página tal e abre. O que isso otimiza? A tua busca, não é? Então, ao invés de você querer, vai lá que você não saiba onde está Apocalipse. Lá no final da Bíblia. E aí, um banco de dados faria o quê? Ele olharia página por página. Até achar o Apocalipse. Então, ele ia demorar muito. Através do índice, o banco olha no índice, vê onde está Apocalipse e vai lá, Apocalipse vai lá e já acessa diretamente. Então, e o Tail, ele suporta até 16 tipos de índices por tabela. Então, 16 formas diferentes de buscar. Tá? Isso a gente vai ver com calma. Ele foi escrito em C e C++. O cliente conecta no MySQL através de conexões TCP/IP. Capacidade para manipular bancos de dados com até 50 milhões de registros. Reduz a administração, engenharia e sustentação. E a sustentação custa por até 50%. O que ele faz de melhor? Aplicações web, bastante utilizado. Aplicações no nível corporativo, tem muitas empresas que usam. Suporte a código-fonte aberto. Isso é um outro facilitador por causa de custo. Requisitos de sistema para máquina baixo. Eu até vi aí com... Quem foi que colocou aqui? Deixa eu ver aqui. Passou de relance aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vi alguém colocando aqui que usou MySQL num Pentium, sei lá. Foi isso? Acho que eu perdi aqui. Ah, tá. Então, foi o Raul. Eu já usei MySQL rodando em um Pentium. Segurança do MySQL. O MySQL possui componentes de segurança contra ameaças externas, como crackers e outros, e também protege os dados dos próprios usuários. Tem criptografia, MD5, um monte de coisa aí que a gente pode ver. Aí fala, o MySQL é gratuito? Então, isso é importante aqui. Pessoas confundem free com grátis, e o que é comum aqui no Brasil. Mas, se tratando de software, esse free é de open source e não gratuito. Para poder utilizar o MySQL sob a licença GPL, que é General Public License, e não precisar pagar, o produto desenvolvido precisa ser GPL também. O que quer dizer? Você vai usar o MySQL com gratuidade. Você pode usar. Porém, o software que você vai usar, o sistema que você vai fazer para utilizar o MySQL também tem que ser aberto. Quem quiser chegar, você montou um sistema que calcula algo importante aí, numa peça, de qualquer coisa. E aí é regra, é segredo teu. Não, eu não vou expor isso para ninguém. Então, o MySQL de forma gratuita você não pode usar. Porque uma coisa tem que seguir a outra. Tá? Caso você queira, compre uma licença comercial, que é barata, mas eu não sei dizer para vocês o valor, posso até pesquisar para falar para vocês. Sendo comercializada por servidor. Então você vai ter o teu servidor da tua empresa, você vai comprar essa licença comercial e vai pôr lá. Aí beleza, o que o teu software utilizar, você pode encapsular isso para você e beleza. Então você não está inferindo regra nenhuma de utilização do banco. Da gratuidade ou não dele. Tá certo? E o legal é que você pode colocar quantos usuários quiserem para usar esse banco pagando essa licença. Então, por exemplo, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 usuários acessando esse banco. Dane-se, ele aceita. Por que eu falo isso? Porque tem bancos que tem a quantidade de conexões que podem ser feitas nele. E você paga por isso. Tem bancos que falam, até 100 conexões você paga não sei quanto por ano. De 1.001 a 2.000, de 101 a 200, aí vai de cada banco, tá? É um X. Caramba, Marcos, então quer dizer que os bancos, tem banco que eu tenho que comprar a licença de utilização dele e ainda por cima ter a quantidade de licença, de usuários que eu posso, que pode acessar esse banco? Exatamente isso. Então tem isso também.
tá? Então, putz, então tá querendo dizer, até para usar um banco eu tenho que pensar direito. Galera, também, tá? Então é isso. Quer usar gratuito? Beleza, então teu código tem que estar aberto para quem quer usar. Se você for usar isso para fins comerciais e você não queira que tenham acesso à tua regra de negócio, então você tem que comprar uma licencinha. O bom do MySQL é que ele não exige a quantidade de cluster, que são os processadores, e de usuários. Pode ser quantos vocês quiserem. Nos bancos de dados, por exemplo, Informix, que é um banco que eu trabalho, tem a quantidade de usuários, tem que pagar. A gente tinha até 500, mas a gente teve que aumentar. E de processadores e quantos clusters do servidor a gente pode configurar esse banco. Então é complexo o negócio, tá? Algumas empresas que utilizam, Departamento de Ciência dos Estados Unidos, a AOL, Dow Jones, Worthlink, a Exxon, Google, HP, a Lucid, a NASA, a Siemens e por aí vai, tá? Olha só, no MySQL versão 3.23, o tamanho máximo dessas tabelas foi expandido para 8 milhões de terabytes. Com esse tamanho, na tabela maior permitido, o tamanho máximo efetivo de tabelas para o banco do MySQL é normalmente limitado pelas restrições do sistema operacional. Então, quer dizer, o banco de dados ficou tão grande que o que determina é o sistema operacional que você está usando. Então, ou seja, para o banco praticamente não tem limite para você utilizar os tamanhos das tabelas, tá? Da junção de todas as tabelas. Aí fala do logo, que foi desenhado pela empresa Finish Advertising em 2001. Tô acabando. Aí a gente entra um pouco na tipagem de dados de banco, tá? Então essa tipagem de dados de banco, ela é bastante comum entre os bancos, mas tem bancos que podem ter particularidades dentro dos tipos de dados. Mas basicamente, os bancos de dados têm o int, tipo de dado int, que é o valor inteiro, tá bom? Tem o real, tipo de dado real, que representa o ponto flutuante, ou os decimais, que oferece uma precisão absurda, que a gente fala de casas pós-vírgula, né? Pô, Marcão, mas será que a gente vai usar campos do tipo real que tenha tantas casas depois da vírgula? Eu tinha esse pensamento que eu nunca usaria, até eu pegar um projeto da empresa que é um de metrologia que trabalha com cálculo de precisão de instrumentos, paquímetro, um monte de instrumento que é usado lá. E eles aferem extremidades e jogam isso no sistema. E para vocês terem ideia do nível da coisa, eu tive que trabalhar com até 16 posições depois da vírgula de precisão dos dados. Pensei que nunca ia precisar usar isso. Então, quanto mais casas tem após a vírgula, maior é a precisão, certo? Então a gente precisava usar isso, eu tive que trabalhar num projeto que eu precisei usar 16 casas depois da vírgula. Tá? Char, que vai armazenar texto, né? Até 255 caracteres, tamanho fixo. Então, ou seja, eu coloco um campo char de 10, ele vai armazenar sempre 10 bytes. Tá? Text. Representa o tamanho de valor para caractere de tamanho variável. O text, ele permite que você armazene uma quantidade X de dados. E geralmente tem bancos que comportam esse tipo de dados para eu guardar 4.000, 5.000 caracteres. Tá? Então, é usado para uma quantidade, depois você vai armazenar dentro desse campo um relatório médico, onde o médico vai escrever para caramba e você tem que guardar aquilo. Então, um campo text, por exemplo, dependendo do banco, é um campo ideal para você guardar esse tipo de informação. O char não seria, porque na maioria dos bancos ele está limitado a 255 caracteres. Se o cara jogar 300 caracteres, ele trunca do 100º, 55º caractere e o resto ele esquece. Então, tem que tomar cuidado. Até isso eu tenho que analisar. Olha o ponto que a gente está tendo que analisar.
o tipo de dado que eu vou guardar dentro do meu banco. Óbvio. É que nem quando a gente cria variável. Lá em variável a gente não vê o tipo que a gente tem que guardar, o tamanho, porque vai ocupar a memória, blá, 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 blá. No banco é exatamente a mesma coisa. Eu vou guardar um nome. O nome eu vou jogar um text de 4.000 bytes. Pra quê, meu? Ninguém tem um nome desse tamanho. Eu vou colocar lá um varchar, um char de, sei lá, 40, 50 posições, tá ótimo. Tá? Então ele tem que me preocupar com isso. Date, que vai armazenar datas, né? No banco MySQL a gente guarda no padrão ano, 4 dígitos, mês, 2 dígitos, dia, 2 dígitos, tá? Padrão americano. O time representa o valor para guardar a hora, né? Então, hora, minuto e segundo. Então, vamos parar por aqui, porque já deu. Tô indo, filho. O Arthur tá aqui desesperado querendo falar comigo. Então a gente para aqui, tá bom? No campo, na parte de date time. Na próxima aula a gente entra com o PD nos tipos de dados, aprofundando. E aí a gente fala do Workbench, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar. E aí a gente já começa com os comandos básicos de SQL. Isso aí semana que vem a gente já entra tranquilamente. Criar uma base, criar uma tabela, inserir alguns dados, para a gente poder começar a brincar. Beleza? Beleza, professor. Peraí, não vou embora não, que eu preciso pegar o negócio da chamada de vocês aqui. Eu vou printar a tela aqui, só deixa eu parar a gravação.